Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje é dia de jogo, hoje tem decisão na Copa do Brasil para o Vasco, decisão porque vale vaga na próxima fase. O Vasco encara o Água Santa e a gente vai falar sobre tudo a respeito desse pré-jogo. Antes vou pedir uma moral para você deixar o joinha e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Quero falar da minha parceira, a 1xBet, a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu fui tentar procurar alguma entrada de valor nesse jogo entre Vasco e Água Santa. As odds estão muito esmagadas, muito baixas, porque o Vasco é muito favorito para esse jogo. É favorito na teoria, tem que postar dentro de campo. E a única entrada de valor que eu consegui achar, e é essa que eu vou fazer, vou dar essa dica para a galera que acompanha as dicas aqui, é uma vitória do Vasco no primeiro tempo. Soberba não, para quem acompanha trade esportivo, são números. O Vasco vem fazendo gols e ganhando os primeiros tempos dos jogos, e o Água Santa vem de uma derrota por 2-0, jogando o time titular contra o São Bernardo, acho que era São Bento, São Bernardo, enfim, algum santo lá de São Paulo ganhou do Água Santa, tanto santo também, né, por 2-0. Ainda tem o Santos, né, do Sormani, né, o Santos que vai jogar a Série B, o Soteudinho Palhaço, né, enfim. Eu entrei na vitória do Vasco no primeiro tempo, uma odd de 1,85. Se você quiser me acompanhar, o link está no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional para você fazer o cadastro é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Joga com responsabilidade. E lembre-se que é para maior de idade. Antes de entrar aqui no pré-jogo, para a gente falar um pouco sobre esse jogo do Vasco, eu vou trazer duas informações. A primeira é referente àquela reunião que eu disse que o Pedrinho ia ter com a prefeitura e o presidente da Câmara, não sei o que, Caiado, agora me falhou o nome do cara. Para tratar da aceleração aí do projeto, celeridade, para dar celeridade no processo de ampliação de São Januário. O presidente da Câmara não esteve na reunião ontem, mas o Eduardo Paes recebeu o Pedrinho e o Eduardo Paes gravou um vídeo dizendo que o projeto está pronto para ser apresentado na Câmara em 30 ou 45 dias. Então, esse é o prazo para ele ser apresentado na Câmara e ser aprovado. Aí aprovou, vai dar o start para a reforma de São Januário, que a gente espera tanto, né? A ampliação de São Januário. É claro que eles vão ficar cozinhando esse galo, porque é ano de eleição, tem eleição para prefeito, para vereador, e eles vão ficar enrolando para isso ir até o segundo semestre, para, lógico, né, usar isso politicamente. Já usaram essa reforma do Vasco várias vezes nas eleições do Vasco, inclusive nessa eleição que o Pedrinho ganhou, e vão usar também para a eleição de prefeito e vereador, com certeza. Óbvio que vão ficar cozinhando para isso sair mais lá na frente. Mas o importante é que saia. O importante é que São Januário passe por esse processo de reformulação ou de ampliação. Tá? Uma outra informação tem a ver com o vídeo que eu trouxe ontem a respeito do meia lá do Botafogo, o Marlon Freitas. O Textor, o dono, é estranho falar isso, né? O dono do Botafogo. Como é que você vai? O dono do Vasco, o dono. Isso é um escárnio, né, cara? É um escárnio para a história desses clubes, de quem ergueu esses clubes, né? O dono do Botafogo, o John Textor, falou sobre o interesse do Vasco no Marlon Freitas, abre aspas aí, é um dos melhores meias box-to-box do Brasil. Teve proposta internacional, mas queremos que ele fique. Está crescendo e não vai a lugar nenhum, fecha aspas. É um resumo do que disse aí o John Textor. Acho que isso é jogada, cara. O Marlon Freitas, inclusive o jogo que ele fez contra o Fluminense, ele chorou. Muita pressão, está sendo muito questionado pela torcida. Às vezes isso é jogada de empresário, do próprio Botafogo, para poder, se oferece, mostra que o rival está interessado no jogador, e aí a torcida não vai querer o jogador no rival de jeito nenhum. Por mais que a torcida tenha aí esse ranço com o jogador e com alguns jogadores do Botafogo, eles não vão querer ver o jogador sair para ir para um adversário. Então acaba valorizando, trazendo a torcida para apoiar o jogador de novo. Essa é a minha opinião. Então acho que esse negócio não deve ir para frente. Tá aí o John Textor falando sobre o Marlon Freitas. Agora eu vou falar
sobre o Vasco e Água Santa, o jogo que vai ser hoje às 20 horas em São Januário, transmitido pela Sport TV e o Premier. Teve gente me perguntando sobre chaveamento, quem que o Vasco ou o Água Santa pegam em caso de classificação. Não é assim. Se passar, quem passar hoje vai passar por um novo sorteio, aquele sorteio mandrake da CBF, onde eles escolhem quem vai pegar quem, né? Teve aquela vídeo que circulou na internet do Roger, né, escolhendo as bolinhas ali e mudando, né? E teve depois desse ano das meninas que ficavam mexendo a bolinha e pegavam a bolinha do meio. É surreal o que a gente vê e ninguém faz absolutamente nada. Mas aí vai ter um novo sorteio para definir aí o próximo chaveamento. A provável escalação do Vasco para essa partida, ela tem o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Piton, Zé Gabriel ou Esforza, daqui a pouco a gente vai debater sobre esses dois, Galdames, Payet, Adson e Verrete. Esse é o provável time para encarar o Água Santa. Já o Água Santa vem com o goleiro Igor, Alex Silva, Roger Carvalho, que é o capitão, Jonathan e Gabriel, Ked, Thiaguinho, Igor e Luan, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Esse Bruno Mezenga, atacante Bruno Mezenga, chegou a ser cogitado, chegou a ser sondado no Vasco, tá? Ou pelo Vasco. Então tá aí o provável time do Água Santa que vai encarar o Vasco hoje em São Januário. Eu vi um trecho de um programa da Sport TV, o Troca de Passe, e estavam dois caras debatendo ali, o Mansur, né? Carlos Eduardo Mansur, acho que é isso. O Mansur, o jornalista Mansur, e o Alex, que é ex-jogador do Internacional. Eles estavam ali falando justamente sobre o que eu trouxe aqui para vocês no pós-jogo do Vasco e Portuguesa. Da exposição dessa frente da área do Vasco, mesmo com o Zé Gabriel, mas que ficou muito mais escancarada com o Esforza. Então, assim, é um problema que o Vasco tem que ajustar, né? Por isso o Vasco teria que ter ido ao mercado buscar um volante que unisse a qualidade do Zé Gabriel, que é a questão física e marcação, com a qualidade do Esforza, que é a de saída de bola, de entendimento, leitura de jogo. E aí eu achei interessante, vou trazer esse debate aqui para vocês, que eles falam que o Esforza deu mais qualidade para o meio de campo do Vasco, porém o Vasco ficou mais exposto, mais frágil defensivamente. A frente da área do Vasco, ela tem um buraco e os jogadores conseguem finalizar com mais facilidade. Eu venho reparando isso há muito tempo, mesmo com o Zé Gabriel, mas que ficou muito latente aí com o Esforza. Então, ele até disse que o Ramon corrige isso no segundo tempo com a entrada do Cocão, porque abre mão de um zagueiro para fazer um tripé de volante, aí sim você consegue fazer a cobertura. A Portuguesa não conseguiu chegar mais depois dessa correção. Então, é uma coisa que a gente tem que ver para esse jogo de hoje e para os jogos na semifinal do Campeonato Carioca e para a sequência no Campeonato Brasileiro. Vou deixar para finalizar esse debate que eu achei super interessante. Quero a sua opinião sobre esse tema também. Curte, se inscreve no canal. Tomara que com vitória hoje do Vascão a gente venha com esse pós-jogo mais tarde, tá? Um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas. Para o Ramon Dias, porque eu estava acompanhando o noticiário hoje, né, da galera que está aqui sempre no dia a dia do Vasco, e que a tendência é que o Zé Gabriel volte como titular. Isso. É mais provável. E seria a única mudança, né, do Ramon Dias para o jogo da Copa do Brasil. O que muda de característica, Mansur, se a gente pensar em esforço e pensar em Zé Gabriel, e não só com o adversário, não só com a Água Santa, em jogo decisivo, jogo de mata-mata, mas para o Vasco, de fato, deixa mais livre, talvez, os jogadores de frente, como um Payet, dá um pouquinho mais de liberdade, é um jogador mais caçador. O Zé Gabriel cobra um pouco mais de espaço ali na frente, pelo menos nesse momento. O Esforça chegou a menos tempo, está se adaptando ainda ao ambiente do clube. Acho que o Zé Gabriel está mais habituado aliás, essa é uma questão. Até escrevi um texto sobre isso para o GE, vai estar no ar amanhã de manhã, por coincidência, surge esse assunto. Essa é uma posição, para mim, crucial nessa montagem do Vasco. O Vasco, quando adota essa linha com 3 defensores, 3 zagueiros, 2 alas, uma linha de 5 atrás, primeiro, realçou muitas virtudes dos 2 alas. Tem 2 zagueiros que, pelos lados, tanto o João Vitor quanto o Léo, os zagueiros mais externos, digamos assim, né? Porque o Medel faz o zagueiro mais central,
com ótimo passe, boa saída de bola. E são velozes para essa questão de cobertura. Exato. Permitiu ao Payet ter mais liberdade para se mover. E eu acho que o Adson foi um bom complemento para o Verratti. Ou seja, o Vasco cresceu muito, cresceu em produção ofensiva e se tornou... boa parte da evolução do Vasco se explica a partir da mudança de sistema também, eu acho. Só que esse sistema tem uma outra questão. Quando o Vasco vem defender, quando o adversário obriga o Vasco a defender com a linha de 5 atrás, perto da sua área, se Adson e Payet não fizerem, e muitas vezes não tem acontecido constantemente nos jogos, um trabalho muito forte de recomposição junto dos volantes, o Vasco fica com a frente da área esvaziada. E o Vasco tem permitido muitas finalizações de entrada da área aos seus adversários. Isso é um trunfo ao Zé Gabriel? Ele cobre mais campo, por isso eu acho que nesse momento ele é importante. Mas mesmo em jogos com ele, não tem sido fácil para os dois volantes do Vasco, para o Zé Gabriel e para o Galdames, trabalharem. Porque eles têm que, às vezes, cobrir muito espaço. O Payet não tem tanto essa característica de ser um jogador... Ele até tem tentado voltar, mas não faz com a mesma capacidade de outros. Não é a característica dele. No futebol de hoje, não existe mais um jogador que ele não tem nenhum tipo de compromisso defensivo. E o Vasco tem defendido com 7 muitas vezes. Defender com 7 não é simples. A questão, quando o Vasco, pelo menos quando isso começou no Uruguai, na pré-temporada, em Punta del Este, o Vasco testou alternativas de esquema, ele jogou com linha de 4, ele jogou com esse esquema com os 3 zagueiros, com o Rojas fazendo a direita de saída, né, quando o João Vitor ainda não estava jogando. Agora, quando eu penso no esquema, né, do Vasco com essa linha de 5, né, sem a bola, que aí o Paulo Henrique e o Piton, eles fecham aquela linha de 5 e baixo, eu penso que com saída de jogo, Alex, é mais interessante ter o esforço. Se você tem uma linha de 5, se você tem uma recomposição interessante, bem feita, sendo com esforço e com o Galdames, e não esse caçador de fato que é o Zé Gabriel, o time fica mais leve para sair, já que você está deixando 5 jogadores já na proteção. Se o Vasco deixa espaço, e eu concordo com o Mansur, algumas vezes o Vasco deixa esse espaço em frente à área, mesmo nesse esquema que em teoria é mais reforçado. É isso que ainda falta, esse ajuste fino pro Ramon, pro Emiliano Dias, até para tentar soltar um pouco mais. Eu acho que a torcida do Vasco, se a gente fizer uma enquete, ela vai querer o esforço. Ela quer o jogador que jogue mais do que casse mais, já que você já tem 3 zagueiros. Mas isso tem que ser muito bem alinhado, porque você já tem o Payet praticamente sem compromisso defensivo no Vasco. E aí, isso aí daqui a pouco é bem claro, lógico, o esforço mais qualidade técnica e o Zé muito mais força física, né, em posição física. E para você ter realmente, o Galdames também é um jogadorzaço, assim, eu achei interessante demais, tem achado ele, né, de movimento bem, com bola, né? sem a bola, seguro, né? Mas o Vasco pode ser que chegue em algum momento desses 3 zagueiros, que às vezes pode ser que ele faça um tripé de meio para colocar o esforço. Contra a Portuguesa, desculpa te interromper. Imagina. Intervalo do jogo, a Portuguesa no primeiro tempo tinha finalizado algumas vezes. Ele abre mão da linha de 5, coloca o Matheus Carvalho e passa a ter um tripé de volante da frente da defesa. O Vasco não foi mais incomodado, já tinha feito 2-0 no primeiro tempo. Ofensivamente, o Vasco está produzindo, mas tinha cedido esses espaços. Não foi mais incomodado no jogo, terminou o jogo vencendo por 4-0. Só um detalhe. Não, e é assim, o que o Mansur fala, se você fica com 2 caras de pegada assim no meio, você perde na questão de volume, te desgasta, né, cara? Você pega times hoje que você tem volantes normalmente que jogam. Então, para você ter um meia igual é o Payet, um exemplo, igual às vezes é um Ganso no Fluminense, o time adversário ele pode se apropriar disso para poder criar sua vantagem. Então, o Vasco, quando ele ficar com aquela 5 linha, com a linha de 5 lá atrás, você pode ver que às vezes ele fica a linha de 5 lá atrás, mas tem 2 para marcar. Sim. Os 2 alas ficam abertos. Então, esses ajustes eles podem ser feitos em qualquer esquema, né? Então, pode ser que daqui a pouco o esforço vai pedir passagem ou não tem como tirar o Zé Gabriel, ele tenha que tirar algum zagueiro ou criar uma outra opção. Dependendo de como o adversário ataca, se ele ataca com pouca gente, deixa um atacante só, tem um jogador do Vasco que tem muito boa leitura de espaço para eventualmente sair da linha de 5 e dar alguns passos à frente, que é o Medel. Ele sabe se posicionar por trás dos 2 volantes e eventualmente ajudar a compor a frente da área. Mesmo com os 3 zagueiros. Já eventualmente, em algumas passagens de jogo do Vasco aconteceu. Não em todos, mas é um movimento que ele sabe, ele tem uma leitura muito boa para fazer. Então o pessoal do Vasco, o Payet vai jogar? Muito provavelmente. Mas para ajudar o Payet, o Adson, ele tem que ser outro nome, assim, aprontar para marcar sem a bola. Ele vai ter que ajudar, né? Para deixar o Payet. Vai chegar uma hora que vai pesar. Esse Payet que vai jogar. Tá sendo um prazer ver o Payet jogar, inclusive. Esse Payet, né? Mais magro, mais afim, né? Tá sendo um prazer.
ver o pai jogar aqui no futebol É brasileiro. quase com a uma camisa do tradição do Vasco, se for pegar, desses jogadores que a gente viu de 10 que vieram para cá, que acabou vindo o Petkovic, depois Marcelinho Carioca, enfim, por aí vai. Quase uma característica do clube que, poxa vida, ver jogador bom jogar é bom demais. É muito bom, cara, é muito bom.